Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 428. Eu sou Rafael Arinelli e hoje você vai conhecer o camaleão cinematográfico. João Marcos de Almeida, estamos todos na sarjeta, mas alguns de nós olham as estrelas. Aí. Demais. Eu sou Daniel Cury e realmente quando chove merda nunca é garoa. Começou referência, easter eggs. Easter eggs. É isso aí. Cara, olha que demais esse podcast Cinemação 428. Estamos aqui reunidos hoje aqui para bater um papo, né? Fazer uma entrevista aqui com o João, que veio para falar muito, né, sobre sua carreira, sobre sua visão de cinema. Tem muita coisa para falar e vocês vão ver ao longo desse podcast que eu não estou errado. O João é o nosso camaleão aqui, viu? Ele tá em várias áreas, tá olhando tudo, um cara completo. E a gente vai entender um pouco disso aqui. João, primeiro eu queria te agradecer você vir aqui, trocar essa ideia com a gente. É sempre bom a gente conseguir conversar, né, com a galera que tá ali com a mão na massa, produzindo, olhando pro cinema, né, de uma forma mais prática, assim. E eu queria te agradecer por você estar aqui com a gente hoje. Vai ser um prazer conversar contigo. Eu que agradeço, adorei o convite e tô animado aí pra nossa conversa. Aproveitar aqui e agradecer também a Júlia Cattarini, né, que indicou, passou o contato do João, falou pra gente falar com ele. A gente já gravou, né, um tempo atrás com ela, então, assim, super legal também, porque a gente tava pensando em falar sobre alguma área específica, daí ela passou o contato do João, eu falei assim, nossa, dá pra falar sobre um pouco de tudo com ele, vamos fazer uma coisa mais ampla, mais bacana ainda, então, enfim, acho que é importante também pontuar isso aqui. Mandar um beijo pra Júlia. A Júlia é incrível, e o João não sabe, né, Dani, ou sabe, não sei, mas o João tá entrando aqui num João multiverso, porque a gente já conversou aqui com o Marco Dutra, com a Gabriela Amaral de Almeida, com a Júlia e agora o João. Então estamos criando um universo aqui. A gente estava tão perto e tão longe, né, João? Exato. Eu vi que teve do Marco também, do Vicky. Então, do Marco, foi muito legal também. Que demais. Vamos bater esse papo, então, conhecer um pouco da carreira do João, falar sobre curta, falar sobre produção, vamos falar sobre cinemateca, tem muita coisa para falar hoje, mas logo depois do Panorama. Panorama. Fazer cinema é quase uma profissão de guerrilha, né, Dani? A gente tem que ir aprendendo a fazer um pouco de tudo pra fazer o negócio acontecer, né? E eu acho que hoje a gente vai descobrir isso, assim, na intimidade. Sim, e a galera é tipo o famoso bombril, né? Que é 1001 utilidades, jornal, isso aí. Cara, que legal, é muito legal quando a gente consegue trazer uma galera que realmente tá produzindo, tá fazendo filme no Brasil, porque a gente tem uma noção mais clara, realmente, do que é, né, fazer cinema aqui. Então, uma entrevista dessa sempre dá trabalho, né, porque a gente pesquisa sobre o entrevistado, faz o convite, marca a hora, grava, edita, coloca tudo no ar. Por isso que é tão importante, né, você que tá aí, interagir com a gente, né, e passar pra gente o que você achou. Então lembre-se, né, que o podcast do Cinemação, ele está disponível dentro do nosso site, o cinemação.com. O cinemação.com é o nosso portal, a casa do podcast Cinemação, onde, além do podcast do Cinemação, você vai encontrar também o Geração M, outro podcast aqui da casa, comandado lá pelo Henrique Risato, né? E também você vai encontrar notícias, trailers, críticas, análises, dicas, explicação de tudo que envolve o audiovisual e o cinema. Então é muito legal que você entra lá e aí você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando.
Para acompanhar o nosso podcast aqui, você pode nos adicionar na sua plataforma de áudio preferida, mas vale a pena nos seguir no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer. Assim você recebe notificação sempre que tiver um episódio novo no ar e você não perde nada que a gente estiver produzindo. Se você gostou desse episódio, lembre-se de mandar seu comentário para o nosso e-mail contato@cinemação.com. É aqui que você vai dizer se você gostou ou não gostou desse podcast, né? É com o seu feedback que a gente fica sabendo se, é legal a gente trazer outras pessoas, é legal a gente fazer mais entrevistas, o que você acha legal. A gente está ensaiando aí outras entrevistas, mas é importante que você mande seu feedback para a gente e através do e-mail contato@cinemação é uma das formas. A outra forma é no espaço que tem de comentários dentro do nosso site, né? No cinemação.com tem um espaço lá só para comentários, você manda por lá, a gente recebe diretamente aqui, lê ou vai pro ar ou fica guardadinho aqui pra gente analisar também, né? Então é sempre bom você mandar seu comentário. Por fim, mas não menos importante, fica o convite para você apoiar o Cinemação como um todo. Para isso, você precisa acessar cinemação.com/contribua e lá você vai ver todas as plataformas de financiamento que a gente faz parte. Lá também você vai poder ver quais são os próximos passos que a gente quer dar com tudo que a gente está arrecadando. Então a gente criou algumas metas, algumas ideias que a gente teve aí, né? E aí pode sair vídeo, pode sair mais podcast, tem muita coisa que a gente quer produzir, mas para isso a gente precisa do seu apoio. Para contribuir de uma forma unitária, basta você fazer um Pix para o Cinemação. E para fazer esse Pix é só você usar o nosso e-mail, o contato@cinemação.com, e aí você faz a contribuição no valor que você quiser e ajuda o Cinemação uma única vez, mas é o suficiente porque vai ajudar a gente a ir criando cada vez mais. Vale ressaltar que toda contribuição é uma forma de incentivar e manter esse nosso conteúdo ativo. Então, se você gosta do Cinemação e gosta do que a gente produz, considere sempre apoiar. Chegando aqui na leitura de comentários, tem um comentário sensacional do Alexandre Rodrigues Assunção, que sempre manda comentários, e ele comentou lá no 426, né, sobre o segundo semestre de 2021, e a pergunta, né, cinema com vacina? Interrogação. E aí ele comentou o seguinte: Cinemação, cinema, história e atualidade. Olá, amigos. Outro dia estava pensando sobre algo parecido com o tema abordado por vocês. Sempre tive boas experiências no cinema e não queria voltar nesse clima meio complicado que estamos vivendo. Apesar da vacinação, é preciso aguardar o recuo da doença e de um sinal de que ela ainda esteja realmente controlada. Enquanto isso não acontece, prefiro ver filmes no streaming ou de locação via YouTube, etc. Sim, sinto saudades do tempo que podia se sair de casa e ir ao cinema, depois jantar fora e por aí vai. Com a pandemia tudo mudou e o que era um ambiente confortável e seguro passou a ser um local arriscado e tenso. Não quero passar por algo assim, principalmente no cinema. Finalmente, nada é permanente. O que acontece agora passará a ser lembrado como um período em que as pessoas tiveram que mudar e amadurecer seus hábitos e necessidades. Somos sobreviventes, se aguentamos até agora, poderemos esperar mais um pouco. Então, adorei o comentário super positivo do Alexandre. Muito legal, né? Valendo aqui também comentar de novo, né? Assim, eu sei que a gente já comentou no episódio passado, mas o Daniel Schmidt tem mandado alguns elogios lá no Instagram, mandou um outro do último podcast, né? Que foi o 427, sobre filmes confortáveis. E aí ele colocou que nenhum dos comfort movies dele foi citado e que ele acredita que o motivo é que a diferença de geração. Ele fala que acredita ser uns 10 anos mais novo do que a gente, e quanto a memória afetiva da infância influencia, né, nos filmes que enquadramos nessa categoria, né? E daí ele passou também para dizer que gosta muito do podcast e que adora descobrir coisas novas, né? Então eu fico feliz que ele tenha gostado mesmo assim, mesmo sendo jovem. Mas é isso mesmo, cada um tem o seu comfort movie, cada um tem o seu filme, os seus filmes preferidos e claro, os filmes que você vê na infância fazem diferença também no tipo de filme que você vai gostar de ver. É isso aí. Estou a falar com vocês aí embaixo. Estão a ouvir? Estão a ouvir o que estão falando? Vocês não sabem o que é o cinema. Vocês não têm ideia do que é o cinema. Vocês não sabem nada. O cinema é uma coisa misteriosa. O cinema tem um mistério. É o mistério da vida, da imagem, do som. Vocês pensam que sabem alguma coisa, mas não sabem nada de cinema. O cinema é o plano da
transcendência dentro desse universo pleno de imanência. João, pra gente começar esse papo com você, queria começar do início, né? Vamos fazer aquela terapia em grupo aqui? Aquele papo em grupo. Eu queria conhecer um pouco da sua história, né? Eu sei que você tá envolvido em várias coisas, diretor, roteirista, fez já a parte de produção, né? Cartaz e tal, trabalhou em Cinemateca. Cara, você tem tanta coisa legal pra contar pra gente, mas queria primeiro entender, assim, como que você chegou nisso, assim? Você sempre teve a vontade de trabalhar com cinema, com audiovisual? Sempre foi uma coisa sua? A família incentivava? Como é que era isso? Olha, pra começar, a família incentivava, acho que não foi tão desse jeito. Acho que geralmente não é nunca. Né? Sempre é um choque, assim, tipo, pelo amor de Deus, não faça isso. Uhum. Mas, enfim, segui essa carreira. Na verdade, eu fiz rádio e televisão com faculdade, mas aí eu sempre pensava em fazer cinema, né? Até que eu entrei na Cinemateca, de estagiário, e ao mesmo tempo fui criando conexões com outras pessoas, assim. Por exemplo, quando eu estava na faculdade ainda, conheci o Marco, a Juliana Rojas, o Sérgio Silva e o Caetano Gotardo, e a gente criou o Filmes do Caixote, que é nosso coletivo até hoje. E aí, enquanto a gente fazia meus filminhos, etc., eu ficava na Cinemateca trabalhando também. Eu fiquei lá durante 11 anos, na Cinemateca, até que acabou o governo Dilma, e aí eu saí. E aí fiquei só na produção mesmo. Comecei a perceber que eu não dava conta de ficar numa função só, assim. Eu precisava abranger o máximo de áreas possíveis que eu conseguisse. E aí eu comecei a fazer cartaz, já tinha meus filmes como diretor, né? Mas eu percebia também que pra mim a coisa da direção era uma cerejinha do bolo, assim, que eu precisava, na verdade, me concentrar mais em diversas áreas. Aí hoje eu tô fazendo cartazes, eu faço muito cartaz, né? Muito coisa de design pros filmes. Acho que é talvez a área que eu mais tenho um histórico, assim. Fiz mais de 100 filmes, eu acho, trabalhando com design. E aí é meio isso, assim, aí hoje em dia eu faço de tudo um pouco. E como que é? Porque assim, a gente inicialmente até, né, uma das ideias era falar da questão de figurino. Não sei se você tem mais ou menos experiência no figurino, mas eu queria saber como que na Filmes do Caixote mesmo, assim, como que assim, a coisa vai acontecendo, ou tem aquela reunião de definir os papéis, como que funciona um pouco desse processo? Porque eu imagino que seja um pouco disso, né, estão fazendo filme, aí te chamam pra fazer uma coisa, e como que é esse processo no sentido de vocês, eu gosto de usar o termo azeitar a equipe, né? Sim. Como que é essa orquestra, assim? O Caixote hoje é mais um grupo de, sei lá, a gente, cada um dirige seus filmes, assim, e a gente nem sempre trabalha nos filmes, mas a gente sempre, quer dizer, geralmente trabalha, sim, mas a gente tá lá meio acompanhando e palpitando na casa dos outros, assim. Mas, por exemplo, com o Caixote eu faço umas coisas, eu faço cartaz, assim, às vezes eu faço, no Boas Maneiras eu trabalhei nos efeitos especiais com a equipe francesa, é bem diverso. E aí, por exemplo, figurino eu nunca fiz com nenhum filme do Caixote, eu acho, só com os meus mesmo e do Sérgio Silva também. E aí... Que vocês dividiram já vários curtas, né? A gente faz vários juntos, E aí alguns que ele dirigiu sozinho, eu fiz o figurino. E aí eu gosto bastante, assim, da sala do figurino eu tô fazendo bastante também. E é sempre, eu acho, sei lá, né, quando me chamam também, eu acabo entrando nos combos, assim, né? Por exemplo, às vezes eu entro de fazer figurino e efeito especial, por exemplo. Umas coisas, tipo, o filme do Gustavo Vinagre Silva que a gente filmou agora, eu tava fazendo figurino e efeito. Aí às vezes eu tava vestindo alguém e alguém falou assim, eu precisava ver negócio de luz pra saber se vai dar certo o efeito. Aí é meio curioso isso, de no mesmo set fazer coisas que aparentemente ninguém faria, né? Os dois, assim. Era divertido. Isso é uma coisa que eu acho legal da gente ressaltar aqui, que, primeiro, né, pra deixar claro, quando a gente fala do Caixote, a gente tá falando do Filmes do Caixote, que começou como um coletivo e depois acabou virando uma empresa mesmo, né? Com CNPJ e tudo, Mas era um coletivo com essas pessoas super criativas, incluindo o João, o Marco Dutra e tal, outras pessoas que estavam ali, a Juliana Rojas, né, também. E aí
o pessoal ali sempre se ajudando. E aí, João, só pra gente ter uma clareza, assim, porque às vezes as pessoas estão... Eu até fiz essa brincadeira do camaleão, mas só pra gente entender, porque você já dirigiu, já escreveu, já produziu, já fez a parte de figurino. Que mais aí que você tem no seu currículo dentro da parte de produção aí? Deixa eu ver. Roteirista, diretor de arte, montadora, faço muita montagem também. Colorista, correção de cor, assim, finalização de imagem. DCP também eu faço bastante cópia final em DCP dos filmes. Tudo que eu posso. A trilha sonora comecei a fazer agora também. Também, cara. Eu música, era na pandemia. Eu fiz o filme do Gustavo, o Desaprender a Dormir, que estreou esse ano. E teve uma coisa que você comentou anteriormente que me chamou a atenção, que você falou assim... Teve um momento em que eu senti a necessidade de expandir, porque a direção era uma cereja no bolo. Eu queria entender um pouquinho mais isso, assim. Da onde que veio essa necessidade? O que você sentiu? E é uma coisa muito subjetiva mesmo, sabe? De sentimento e tal. Mas qual que era a sua necessidade, assim? O que você percebeu que te movimentou a migrar para várias áreas e entender, né, o universo de produção cinematográfica ali e tal, de tantas formas, né? Mas o que foi que te fez se movimentar nesse sentido de pular para várias áreas diferentes? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com cinema, eu fazia muito direção e eu trabalhava com montagem também de algumas coisas, assim. E aí eu lembro que teve uma coisa que foi muito importante na minha carreira, assim, que a Gabriela Amaral, sabe? Sim. O primeiro curta dela chama Náufragos, ela e o Matheus Rocha, que é também fotógrafo. Eles fizeram um filme e aí falaram assim, você não quer fazer o crédito do nosso filme? E eu achei muito estranho, eu falei, como assim fazer o crédito, né? Ela falou assim, porque o seu filme sempre é tão legal, acho que a gente queria que você fizesse, acho que tem a ver. E aí eu pensei, nossa, que curioso fazer isso, né? E aí eu fiz do filme deles e aí começaram a chamar pra fazer, assim, eu comecei a ver que eu, sei lá, tinha gosto pela coisa, assim. E aí, mas aí uma hora chegava e eu percebia que eu tava meio esgotado na área, assim. Por exemplo, acho que eu queria fazer outra coisa agora. E aí eu comecei a experimentar, a estudar coisas outras e ver que eu, de fato, precisava mudar, assim, aumentar os campos possíveis de atuação. Não sei se você concorda, mas eu penso nisso também. Tem uma questão relacionada à criatividade com algum limite? Não sei se faz sentido pra vocês. Faz super. O querer criar, mas dentro daquilo que me pediram, dentro do roteiro que já fizeram. É alguma coisa nesse sentido, assim? Então, não. É mais... eu acho, na verdade, eu acho bem rico criar a partir do que já fizeram. Porque, por exemplo, eu fazia... Quando eu comecei a dirigir... porque também eu já tinha isso. Quando eu comecei a dirigir, eu gostava de fazer várias áreas diferentes. Por exemplo, eu gostava de trabalhar, de fazer arte, de mexer na foto, etc. E aí eu sentia a necessidade, às vezes, de querer colaborar com projetos que não eram exatamente meus também, assim. De poder botar minha marca em trabalhos de outras pessoas. Eu comecei a achar isso rico e, pra mim, estimulante. E aí, às vezes, o que me esgotava era, por exemplo, fazer a mesma área, sei lá, 15 filmes seguidos, assim. Aí ficava tipo, nossa, acho que eu não quero... Eu acho que minha cabeça já esgotou de fazer cartaz, por exemplo. Acho que eu preciso fazer um figurino pra poder me arejar de novo e voltar a ter ideias criativas, sei lá. Tem um pouco disso. É interessante, porque realmente são áreas diferentes, mas que elas permeiam toda essa questão da criatividade. Você falar que você saiu, por exemplo, vou sair de cartaz para ir fazer figurino, é interessante porque, assim, o linguajar, no sentido de você precisa ter um linguajar visual ali, né? Tanto na parte do cartaz quanto no figurino e tal. Você precisa entender o contexto e tudo mais. Então tem uma linha em comum, apesar de ser algo que as pessoas podem entender como algo totalmente diferente, né? Pô, o cara tá fazendo cartaz e vai ver a roupa da pessoa. Então, exato, mas tem super a ver. Por exemplo, eu fiz um curta em dezembro, que eu fiz a arte e depois eu fiz a correção de cor. E aí, por exemplo, já no set eu já pensava, tipo, isso aqui eu quero que mudar, sei lá, né? Fazer tal efeito depois na pós, aí, sei lá, né? Pra mim dá um pouco de... Uma coisa aumenta as possibilidades da outra, assim. No meu caso, né, eu acho.
Uma coisa que eu tava pensando assim, não sei, acho que tem algumas, não sei se produtoras ou algumas pessoas que tendem a focar, enfim, na especialização, enfim, sei lá, se pegar indústrias muito grandes, você tem especializações absurdas, né, assim, a pessoa só faz, sei lá, uma coisinha do não sei o quê. Você vê como um processo diferente de fazer cinema, você acha que tem a ver com o tipo de produção que se tem no Brasil, ou tem a ver com certeza. Também com a proposta, que não há dessas indústrias gigantescas, assim? Com certeza. Por sorte, eu me encaixei num cinema com orçamentos melhores, acho que tem isso também. Mas cinemas um pouco mais abertos nesse sentido, né? Porque mesmo pensando, sei lá, eu trabalho com a Sara Silveira, né? Que faz filmes grandes. Mesmo assim, ela, tipo, super entende que eu faço várias coisas e, tipo, gosta do meu trabalho, me chama, assim. Aí eu acho que eu tive um pouco de sorte nesse sentido, de estar em produções que tem uma certa liberdade nesse sentido, que não pedem tanta especialização assim, né? Não pedem que o meu conhecimento para eles já é mais criativo do que sei lá, uma pessoa talvez mais especializada nisso, mais focada nisso, assim. Ô, Jô, e tem uma outra coisa em relação a isso, que é justamente assim, você chegar para fazer filme de outras pessoas. E uma coisa que me chamou a atenção é que no início lá, né, no Caixote, vocês tinham essa coisa de vamos fazer. E era muito interessante esse negócio de, a gente pode não ter grana, ou a gente vai gastar o mínimo possível aqui, mas a ideia é sair fazendo, nem que seja, sabe, de pegar uma câmera emprestada e tudo mais. Esse início, né, pra você dentro do Caixote, ele foi importante por isso também, pra também te trazer essa flexibilidade que você estava comentando agora há pouco? Com certeza, porque a gente fazia um pouco de tudo, né? A gente era, sei lá, a gente não tinha profissionais, no começo a gente fez tudo, né? Então a gente meio se virava para aprender as coisas. Eu acho que com certeza isso fez diferença na minha formação, assim, né? E no que eu trabalho hoje. Tem uma coisa muito interessante no seu trabalho, que alguns curtas, pelo menos, com uma proposta que visa até ir além do trivial, né? Assim, tem algo de teatral, né? Por exemplo, no Estamos Todos na Sarjeta. Enfim, eu acho que faz sentido isso, né? Assim, dentro dessa sua proposta, porque daí essas coisas se conversam de maneira até mais completa, assim. Eu não sei se faz sentido o que eu tô falando, eu queria que você me dissesse como que você vê, tipo assim, a proposta do design e do figurino e do não sei o quê, elas estão vinculadas com o subjetivo que não faria sentido ter, sei lá, cada pessoa especializada em cada coisinha, mas alguém que tá olhando pro todo, né, assim. Com certeza, faz exatamente isso. Tem uma coisa de se aumenta muito, no caso desses filmes, né? No caso, por exemplo, desses meus, se aumenta muito, foge, né? Porque aí é difícil conseguir muita gente que embarque na mesma proposta, né? Às vezes eu fico, sei lá, às vezes eu visito sets muito grandes, assim, e aí me dá um pouco de depressão, porque metade do set tá odiando fazer o filme e aí metade tá muito empolgado, porque, gente, tipo, é muito desesperador, assim. Por favor, gostem do que vocês estão fazendo no cinema. Deve ter outro filme mais legal pra vocês fazerem. Você sabe que você falou isso, me lembrou agora recentemente. Eu tava pegando umas frases de cineastas e tal, e eu não lembro exatamente quem que foi, mas foi um desses caras que foi indicado ao Oscar e tal. E aí eu tava vendo que ele tava falando sobre isso, que um dos desafios dele, que ele via pra si como diretor, era ele entrar no set e ele conseguir transmitir o sentimento dele quanto diretor pro resto da equipe, porque ele conseguiria que a equipe entrasse todo mundo na mesma vibração ali, e aí você consegue fazer com que o filme tenha um corpo, sabe, mais unitário, assim, sabe? Ele tem uma única voz. Mas ele falava isso, que essa era um grande desafio, tipo, conseguir fazer todo mundo entrar na mesma vibe, assim. E aí, às vezes, você vê o set super tenso, assim, as pessoas não se entendendo direito, parece quase um filme à parte, tá? De filmar um filme à parte, né, sobre... Tem vários filmes sobre isso, né? Mas sempre dá vontade de fazer, assim, tipo, um filme... Equipes da equipe. E eu imagino que, por exemplo, você e o Sérgio deve ser uma coisa, agora com os curtas todos que vocês já fizeram, com tanto tempo trabalhando, imagino que seja uma coisa super, né, de entrosamento, assim, como que é a questão de vocês conversarem, trocarem ideia para então super. Os projetos sempre são
pelo menos os todos recentes, assim, são feitos todos com amigos muito próximos, assim, então é sempre... A gente sempre tem pouco tempo de filmar, né? Sempre tem, sei lá, 1 ou 2 dias pra filmar, pra conseguir reunir todo mundo do projeto, assim. E é sempre uma coisa mais fácil nesse sentido, porque a gente já só trabalha com pessoas que a gente já tem muita intimidade. E aí a gente não tem esse tipo de problema, né? De as pessoas não entenderem muito onde estão. Sim. Que é também um pouco de sorte, né? De ter as pessoas próximas e conseguir fazer os filmes pequenos e com uma equipe muito legal, assim. Tem alguma preocupação ou algum tipo de visão no sentido de, sei lá, buscar se conectar com outra pessoa que não estava nos outros projetos e tal? Existe algum tipo de... Porque, claro, né, sempre tem pessoas diferentes, né, no projeto, mas existe alguma preocupação nesse sentido de falar assim, não, mas também é legal, sei lá, encontrar algum outro caminho ou... Acho que sim. Você acha que... Sim, tem, mas eu acho que é um caminho que a gente vai construindo talvez antes do filme, assim. Eu acho que, acho que tanto eu quanto o Sérgio, a gente se conecta muito com... Acho que não só os dois, mas... O Caixote, talvez eu possa falar pelo grupo inteiro, pelo coletivo inteiro. Acho que a gente se conecta muito com pessoas que a gente quer trabalhar e vai namorando essa parceria, assim, juntos. E aí chega uma hora que o projeto sai, o projeto ganha corpo, mas eu acho que nasce primeiro das parcerias que a gente quer fazer antes do que o projeto aparece, assim. Dados. É um jogo mais fácil. Malarmé, lance de dados. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Lance de dados jamais abolirá o acaso. Que referência fina para esse lugar, que deve ser o setentrião, também chamado Norte. Em termos da formação, João, você estava falando que, né, não teve exatamente assim, o incentivo do pessoal, mas assim, você começou na Caixote, você ainda era universitário ou não? Sim, era. Tava no terceiro ano. Tá, e isso te ajudou na formação, a convencer, inclusive, a família? Gente, tem outras pessoas fazendo aqui. Mais ou menos. Mais ou menos, é porque minha família é muito... um universo muito, muito longe, assim, disso tudo, assim, então... Mas agora entendem tudo, né? Talvez por isso o caminho pro rádio e TV, porque era uma coisa um pouco mais aberta, comercial, assim. Era um pouco mais aberta e ainda assim foi... Nunca trabalhei com nenhum dos dois. Nunca apareceu nada. Sim. Quer dizer, eu faço trabalho em séries, assim, mas coisas muito cinematográficas, né? Muito... E agora tem programa de rádio também. Na pandemia eu comecei a fazer um programa de rádio, mas também só agora, assim. E também uma coisa bem pequena, enfim. De música eletrônica, a rádio. Chama Social Lixo. Convido todos a ouvirem, quarta-feira, 10h30 da noite. Ah, legal. Como que é o nome? Desculpa. Social Lixo. Social Lixo? Sim. Legal. Muito bom, muito bom. E ainda nessa parte, João, da formação, você falou sobre o estágio na Cinemateca, né? Então eu queria que você comentasse pra gente um pouco sobre justamente a importância desse estágio na Cinemateca em si, né? E daí também trazer um pouquinho mais pra cá, né? Pro hoje, né? Como que você viu o que aconteceu com a Cinemateca, como que isso se conectou com a sua história, Sim, né? Eu trabalhei 11 anos lá no total, na verdade, né? Caraca! Muito tempo. Minha vida, sei lá, né? Basicamente minha vida inteira, né? Eu já ia na Cinemateca muito, assim, e aí um funcionário chamava Bernardo Vorobol, que faleceu já há alguns anos também, ele me incentivou eu entrar na Cinemateca e o Sérgio, e aí a gente entrou na Cinemateca como estagiários, e aí a gente ficou, sei lá, o Sérgio saiu no ano passado, assim, ele ficou até... Pra mim, eu já tinha coisa da preservação muito forte porque eu já ia em muitas mostras de cinema, já lia muito sobre o assunto. E aí a Cinemateca virou minha casa, né? Eu passava o dia inteiro lá, saía do trabalho e ficava na sala de cinema. E aí era
era basicamente minha vida mesmo. E aí agora que, sei lá, com esses desastres todos, assim, né? Desastres já previstos, já sabidos desde sempre. Eu fico muito triste, muito mal, assim. E todos os meus filmes também tem uma coisa de Cinemateca, eu acho, todos que eu dirigi, todos que eu quis dirigir, né? Tem uma coisa muito de história sem brasileiro, eu sempre fui muito ligado à memória dos nossos filmes mesmo, assim. E essa coisa de você ter trabalhado na Cinemateca, de alguma forma ela te mergulhou no audiovisual, assim, porque lá você tinha contato com a história, né, do cinema nacional, né? Com certeza, porque além do trabalho eu pesquisava depois do trabalho um monte de coisa. Sempre foi pra mim era a minha vida mesmo, assim, era tipo, eu brincava que eu morava lá, que eu trabalhava lá, fazia pesquisa lá. Tem um dos meus filmes que eu dirigi que eu fiz lá, 2 filmes, aliás, eu fiz lá. E aí tudo que eu trabalho autoral meu tem um pouco de Cinemateca ligado, eu acho. Uma coisa que eu até ia te perguntar, curta que vocês fizeram, o meu amigo que trabalhou com o Manuel de Oliveira, que fez 100 anos, é interessante a proposta dele, mas eu queria te perguntar dele especificamente só porque você comentou, né, da história do cinema e tal, como que foi a ideia dele pra ele virar? Porque ele é um depoimento que é atuado, né? Atuado, é. Ele, na verdade, é uma história real de um amigo que trabalhou, de fato, que é o Matheus Rocha, que é esse cara que fez esse filme com a Gabriela Amaral, e ele é fotógrafo de um monte de filme também, trabalha Cansa e de vários outros filmes. Ele é um fotógrafo incrível, assim, de filmes nossos também. E ele, quando era jovem na Bahia, apareceu essa oportunidade, entre aspas, né, de figurar no filme do Manuel de Oliveira, que ninguém sabia quem era também na época, né? Era um português doido, velhinho, que estava em Salvador fazendo filme. E aí aconteceu milhões de coisas com ele, e aí a gente falou, gente, precisa filmar essa história, que é muito absurda. E aí ele falou, tá, mas eu não quero aparecer fazendo, contando a história. E a gente chamou um ator pra fazer a fala dele. O ator decorou cada palavrinha que ele falou, assim. E aí a graça é um pouco essa. E a gente chamou assim, você não quer contar a história, mas você pode fazer a encenação, então. E a gente fez essa brincadeira de a personagem real encena as histórias e o depoimento é feito por um ator. E aí a graça é um pouco essa. É isso que eu acho muito bacana, porque entrando num debate mais amplo sobre, né, a arte como esse colecionar de histórias e de tanto ficcionais quanto reais e tal, e que se misturam, né, como nesse caso, que é um negócio, esse intangível, né, da importância da arte, que daí quando a gente vê a história, né, em filmes antigos que estão, né, guardados na Cinemateca, deveriam estar pelo menos, né, a gente, enfim, esse tipo de coisa. E aí que entra uma coisa que eu queria te perguntar e ver o que você tem a dizer, com a valorização do curta-metragem, né? Você dirigiu curtas-metragens e eu até li que, não sei se vocês continuam pensando dessa maneira, mas eu li que o coletivo não vê o curta da maneira que muita gente vê, que é como um caminho para fazer o longa, ou como uma experimentação, e sim como também um processo de fazer filmes, de fazer cinema, independente do tempo, né? De duração e tal. Então, sem dúvida. Eu queria que você falasse como que você vê isso, no sentido até de... Porque acho que o curta tem uma potência muito legal no sentido dessa memória, né? De você colecionar histórias que às vezes não dariam um filme de 2 horas e estão lá e, né, e contribuindo com essa memória audiovisual, né? Essa formação da produção, né? Com certeza, eu acho que meus colegas também concordam comigo que cada filme tem a duração que precisa, né? Mas ainda assim são filmes, independentes se curtas ou longas, são filmes que podem tocar as pessoas ou não também. E aí, por exemplo, no Caixote, nem eu nem o Sérgio fizemos longas, mas o Caetano, a Ju e o Marcos já fizeram vários. E eles seguem fazendo curtas, todos seguem fazendo curtas também ainda. É um formato que pra gente é essencial para contar as coisas que a gente quer contar, eu acho. Mas você sente uma diferença de abertura do público? Porque você já trabalhou em várias áreas, em vários formatos diferentes, né? Você sente uma diferença do público em receptividade do curta pro longa? Você acha que existe uma visão até meio preconceituosa ao redor do curta, assim, não? Tem um pouco, né? Tem um pouco daquela velha história, é curto ou é filme? É verdade. Mas eu acho que... Então, o curta talvez seja menos visto também, né? Tem essa coisa dele não ser um formato que alcance tanta gente.
Mas eu acho que ele tem o lugar dele, eu acho que pode crescer, quem sabe. A gente sempre fala disso há muitas décadas, de valorizar o curta, mas eu acho, sei lá, né, a esperança segue que seja valorizado mais ainda. Você vê o curta nesse lugar da questão da experimentação, no sentido de que, por exemplo, quem faz longa vai querer voltar pro curta para experimentar algo. Não sei como que você vê nos seus, assim, você acha que você está sempre usando os curtas para fazer as suas experimentações, coisa que talvez no longa você não teria essa liberdade, né? Não, para mim eu não vejo tanto assim, eu vejo mais... Cada projeto tem sua duração mesmo, eu vejo mais nesse sentido. Eu tenho vontade de fazer... Tem projetos de longas mais experimentais que meus curtas, eu acho, até, por exemplo. E eu acho que, sei lá, os filmes... O Caetano, por exemplo, acabou de lançar um filme dele, um longa, que eu acho que é mais experimental que todos os curtas dele também. Então eu acho que não... Pra mim, pelo menos, não tem tanto essa questão de poder experimentar ou não, porque eu acho que pode... Acho que os dois formatos deveriam estar abertos para experimentação ou para história mais convencional também. Você acha que entra a questão da grana também, em termos de editais? Sim. Ou corrija se eu estiver errado, mas acho que você chegou a fazer alguns curtas com... não sei se literalmente zero de grana, mas... Sim. Como você vê? Dá para fazer? Enfim, como que é essa questão do tipo... Sei lá, eu imagino também que deve ser do tipo assim, putz, vai demorar tanto tempo pra fazer um longa que eu vou fazer esse curta aqui com só esse dinheirinho aqui, né, assim. Tem um pouco disso também, tem uma coisa de... Quero filmar, eu tenho, sei lá, R$500 e tenho 2 dias de elenco e aí vou fazer um projeto de um curta pra poder dar conta, né. Tem muito disso, assim, do orçamento, mas ao mesmo tempo... Eu acho, conceitualmente, eu gostaria que o tempo fosse escolhido pelo projeto, não exatamente pelas limitações de experimentação ou de orçamento. Assim. A gente tem, né, essa questão orçamentária, de estímulo e tal, e aí entra uma parte que eu acho que é essencial, assim, e que também seria legal você falar um pouco sobre isso, que é justamente os estímulos, né, que vem... Vamos supor que existisse um governo que incentivasse a cultura, né? Você passou, né, por um governo que tinha um certo incentivo à cultura, agora a gente chega numa parte onde esse incentivo está sendo minado, e aí eu queria saber a sua visão em relação a isso, assim, o que você está percebendo de movimento do mercado, essa Ancine, né, como tá, capenga do jeito que tá, enfim. Eu vejo uma zona absoluta, assim. Eu fiz um filme só com dinheiro incentivado, que é pra série do Canal Brasil que a gente fez, eu e o Sérgio. Mas, assim, cada vez a gente vê as coisas piorando e a gente sendo, sei lá, fazendo vários trabalhos agora com incentivos da Léo de Blanc, né? Apareceu muita coisa agora. E aí a gente se virando com orçamentos muito absurdos, né? De curtas. Mas produzindo, porque a gente segue produzindo, né? A gente precisa seguir. E eu ainda tenho projetos, sei lá, né? Eu ainda agora tem várias coisas engraçadas desse governo. Eu descobri que a gente precisa colocar a bandeira do Brasil em todos os materiais promocionais de todos os filmes com incentivo. E eu fiquei, meu Deus. Agora tem isso? Tem isso, é a bandeira, tipo, a bandeira mesmo, assim, no cantinho do cartaz. Eu tô, meu Deus do céu, tudo me choca, tudo ainda me choca, na verdade. Tem a coisa de a gente achar que tá, vou me acostumar, porque é tanto absurdo todos os dias, mas eu não consigo. Cada dia que passa, eu ainda me choco, assim. Cada coisa que aparece, eu falo, meu Deus, não é possível que a gente consegue piorar ainda mais, assim, não tem limites pra piorar. E aí que tá, porque daí entra justamente nessa área, né, que é a sua área de atuação, seu ganha-pão, né, o que você faz pra sobreviver, além, obviamente, do aspecto, né, da cultura, de você tá propagando. E da existência, exatamente. Pensar que, tipo, o governo deixa morrer um patrimônio histórico de 120 anos, né, de cinema. Tipo, é chocante pensar que não se importa com nada, né? Nem mesmo com material de propaganda de direita que tá lá. A própria história deles, assim. É verdade. Sim.
é um descaso, eu acho muito louco isso, né? Tipo, como tem gente mesmo na sociedade e tal, que não faz ideia da importância que é a memória, né? Assim, a memória histórica, a memória artística e o fazer artístico, né? Acho muito, sei lá, eu acho muito, não sei, assim, por exemplo, vendo os seus curtas, vendo as coisas que você já fez, eu fico pensando, poxa, que sensacional se tivesse mais 1000 pessoas fazendo muito mais, porque cada coisa que eu vejo é um sentimento que evoca, é uma história sendo contada, com uma parte da história do Brasil também, né? Assim, eu acho muito louco como tem gente que não entende a importância, né? Assim, não entende a diferença que faz, né? Ter esse tipo de produção, né? Assim. E aí, enfim, não sei como que você vê também quando você fala que, quando você falou, né? Continuo seguindo, a gente continua fazendo. Tem essa chama, apesar de ficar triste com os absurdos, tem essa coisa do vamos resistir, vamos seguir tocando barco. Eu acho que sim. Eu acho que mesmo tem muita coisa sei lá, tem uma depressão generalizada na área, né, do cinema brasileiro. Mas eu acho que também tem uma resistência bem forte, assim. Acho que as pessoas têm um momento de baixar a cabeça, mas tem um momento que as pessoas falam, não é possível, assim, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí a gente consegue sair do buraco, né? E tem uma coisa de sair do buraco também, eu acho, de resistir para sobreviver também, né? E para vocês, assim, como vocês fazem parte vocês estão fazendo parte, né, de um coletivo, vocês conversam sobre isso? Existe um estímulo? Alguém chega e fala, pô, tive uma ideia de um curta, eu não sei, tô meio aqui chateado, aí vem o outro, opa, vamos tirar isso do papel e tal. Tem uma coisa que eu acho que, sei lá, tanto eu quanto o Mar, quanto a Júlia, a gente tem uma rede, talvez, bastante grande e forte de apoio, assim, entre a gente. Gustavo Vinagre, sei lá, Caetano. A gente tem um pouco de sorte de conseguir de estarmos em muitos e sim, a gente sempre troca ideias de várias coisas, de vários projetos e ajuda a gente com certeza a seguir em frente, eu acho. E tem até, enfim, pensando nessa questão da produção, né, audiovisual, a gente comentou aqui de filmes mais comerciais das indústrias. Estamos olhando estamos todos na sarjeta, mas alguns de nós olhando as estrelas. Como que foi para fazer ele, assim, no sentido de como que você acha que ele conversa com essa coisa de falar, de questionar, se vão ver o filme, né, ele tem uma metalinguagem interessante dos atores falando sobre a questão do tapete vermelho, do glamour, né, da vida de artista. Tem a ver com como que você vê isso com esse momento que a gente tá vivendo, ou não tem nada a ver o projeto? Então, muito engraçado, porque a gente fez o filme quando foi? Meio de 2019, eu acho. E a gente filmou essa época, né? E aí o filme ganhou outra proporção em 2020, que começou a socar de filmes da cultura absoluto, assim. A gente falou assim, não, vamos falar que a gente fez o filme pra falar sobre isso. E inicialmente não foi, mas também é um pouco, acho que já tinha um pouco disso, né? Por exemplo, teve uma matéria muito engraçada que saiu na semana de estreia do filme, que era a Ancine ia parar de ajudar os cineastas a divulgarem o trabalho no exterior. E eu fiquei pensando que o filme podia ser muito... Os atores já foram divulgar o filme, mas aí o governo não patrocina mais, então eles estão perdidos lá pra sempre, abandonados pra sempre no festival. Nunca vão lançar o filme, nunca vão poder voltar pra casa. Pois isso é muito bom, tem que fazer, hein? Faz sentido, mas é interessante como que, eu acho muito legal isso, como que tem muitos filmes que são assim, né? Fazem numa época e até lançar, aconteceu alguma coisa que ele ganha um significado novo, né? Todo filme tem esse sentimento, né? De pertencer ao seu tempo, de alguma maneira, às vezes prever o futuro de alguma maneira, né? Sim, tem alguns filmes que tem isso, muito assustador. Tipo, eu acho meio, meu Deus, assim, que horror. Vamos fazer filmes mais alegres, então, pra ver se acontece uma coisa mais legal. Exatamente. João adora filmes adultos e bebe a água que passarinho não bebe. Queria ser Maurício Nelson, grande ator de filmes adultos, que via desde que não era adulto.
Ô, João, e no caso, assim, você que é um cara super talentoso, que tá aí em várias áreas diferentes e tal, tem alguma que você tá afastado já faz um tempo, que você tá falando, pô, tô pensando em voltar, tipo, sei lá, escrever, alguma coisa assim, ou você tá sempre meio que em contato com as áreas, ou é períodos, como é que é? Eu comecei na pandemia a voltar mais pra essa parte de música, que eu fazia bastante, tava parado totalmente, assim. E aí eu comecei a estudar bastante de novo, fazer aula, etc. E já fiz a primeira trilhinha da pandemia. Tô animado em estudar mais isso e fazer parcerias também com gente. Mas o que é? É um pulsar, assim? Nossa, me deu uma vontade agora e tal, ou surge uma necessidade, como é que é? Eu acho que mais um pulsar, eu acho. Mais um... Na verdade, eu fui assistir uma live de uma amiga que faz produção musical, e aí eu fiquei, meu Deus, acho que eu preciso muito fazer isso na minha vida. Tem umas coisas disso, né? Que a gente olha e fala, preciso muito. E eu escrevi pra ela, você não dá aula pra mim, não. Olha. E ela começou a me dar aula, e aí eu comecei a fazer. E aí me empolguei, tô até agora fazendo. Você encontrou muita coisa em comum, assim, do que você já fazia com essa nova atividade? Sim, porque eu sempre, especialmente em montagem, eu sempre gostava de criar sons e fazer coisas de, meio prever coisas de trilha na montagens que eu fazia. E aí eu fiquei super, nossa, acho que isso vai me ajudar a expandir, especialmente na área de montagem, assim, de entender melhor coisas. Eu me empolguei um pouco nisso. Legal. Tô pensando nos filmes do Caixote, não sei se tô talvez misturando, porque tem coisas que você acha que você não faz necessariamente pelo coletivo, né? Mas assim, tem muito de música, né? Tem bastante, E vocês, assim, todos, né? Assim, até lembrei do Abela P, né? Que tem as músicas e tal. Então, o Marco escreveu também a música do Abela P comigo. Que legal. Tá. É verdade, o Marco tem essa coisa, né? De composição também. É super forte nele. Todo mundo, acho que do Caixote tem uma coisa musical bastante presente, assim, bastante forte. Todo mundo gosta, acho que é o único coletivo de cinema no Brasil que ama musicais, todos os integrantes, musicais americanos grandes, assim. E aí o Marco é o único compositor mais clássico, assim, mas agora eu estou me juntando a ele. Legal. Aliás, até passando pro ouvinte aqui do podcast um pouco dos bastidores, a gente então, quando tava conversando, né, pra gravar, você falou, teve uma data que você falou que ia estar gravando e tal, Isso, né? Você falou, vou estar em estúdio e tal. Eu falei, não, beleza, vamos gravar mais pra frente. Se você, né, puder falar que projeto que é. Claro, sim. Também junto com essa questão da pandemia, assim, como que tá, né, o gravar, ir pro estúdio nessa época, como que foi o voltar pra isso, enfim... Como que foi o processo aí? Eu participei de 3 filmes na pandemia. 2 eu fiz a arte, e esse último foi o único longa que eu fiz na pandemia, que é o filme do Gustavo Vinagre próximo, que chama 3 Tigres. Não, 3 Tigres Tristes, desculpa. Sempre confunde. E aí... Achei ótimo esse nome. Então, muito bom. Sempre, todo mundo que fala sempre erra, né? Porque a gente sabe, tem que treinar o nome do filme pra poder falar. E aí é isso. Pelo menos eles não estão comendo os 3 pratos de trigo. E aí é isso, a gente... os 2 curtas foram antes, assim, eu achei mais puxado, talvez por ser uma primeira experiência, assim. Não, o primeiro eu achei mais puxado por ser a primeira experiência. O segundo curta eu já achei bem mais leve, assim, é do Diogo Leite. O primeiro é do Nicolas Etune. E aí... Mas foram experiências bem... eu estava em casa trancado eternamente, né? E aí saí pra encontrar 20 pessoas no dia, né? Ou pro filme do Gustavo devia ter um pouco mais que isso, talvez. E aí é meio engraçado, né? De fazer teste toda semana. Vai enfermeiro lá com uns cotonete. Enfim, é bem curioso. E de, sei lá, no almoço, cada um tinha uma mesa separada com seu nome. Ao mesmo tempo que parecia tudo muito absurdo, assim, de novidade. Ao mesmo tempo não parecia tanto, porque ficar em casa também já era tão absurdo, né? Tanto tempo. E aí eu tinha um pouco a sensação de respiro, de poderíamos voltar um dia a ser igual antes, assim. E tinha um pouco de acostumar também, eu acho, sei lá, na segunda semana
todo mundo já estava super acostumado com os testes, estava super acostumado de encontrar todo mundo, de estar com a máscara, de passar álcool, cada uma pessoa ficava com álcool na mão. Acaba virando uma rotina que a gente começa a achar normal, eu acho, depois de uma semana fazendo. Sim. É interessante como que tá tudo, né, voltando aos poucos e chega uma hora que a gente realmente normaliza, né, assim. Sim, normaliza. É melhor normalizar do que voltar a ficar, né, trancado ou qualquer coisa. Nossa, do tipo. É interessante mesmo. E então foi o Três Tigres Tristes que você tava gravando esse mais recente, né? Isso, que a gente fez, foi acho que 4 semanas de filmagem. E você tava... eu tava fazendo, não me contei. Eu tava fazendo figurino e efeito especial. Tá. É isso que eu tava no set, mexendo as pessoas, e de repente, você tem que ver a luz. Tinha umas coisas assim que era engraçado. Mas foi ótimo, foi bem legal. João, dos filmes lá do Caixote que você fez o cartaz, né, letreiro e tal, quais foram alguns desses cartazes que você fez? Foi o Tabarar Cansa, o Boas Maneiras, eu fiz o cartaz brasileiro, tem um francês também. Os filmes do Caetano, acho que todos, O Que Se Move, Seus Ossos, Seus Olhos, os curtas também, Merencória, o novo Você Nos Queima também, que é bem bonito. Os filmes do Sérgio também, todos os curtas. Da Juliana, acho que quase todos também. Eles têm uma coisa de um linguajar assim, né? Que daí eu queria que você falasse um pouco sobre essa parte, porque aí a gente tá falando de uma arte estática, né? Que precisa passar pro espectador ali um sentimento, uma curiosidade e tal, enfim. Você recebia ali uma ideia antes, o pessoal deixava meio na sua mão, porque como você estava ali no meio do processo também, você já sabia mais ou menos o mood, né, o clima do filme, assim? Eu acho que tanto com eles quanto com outras pessoas tem um pouco a mesma processo, assim, geralmente. Com eles tem um pouco mais de intimidade, né, mas geralmente é uma troca. Pra mim funciona mais quando é uma troca, e eu geralmente tenho tido sorte de ser assim, de ser uma troca das duas partes, das pessoas quererem ideias minhas, mas eu também quero muito saber a expectativa deles, né? Tanto dos diretores quanto a maioria das vezes tem as produtoras também, né? E distribuidoras que têm vontades próprias, né? Cada um tem seus pedidos e seus desejos. E aí eu sempre tento um pouco agradar todo mundo e me agradar também. É porque esse é um aspecto que ele flerta não, né? Na verdade ele tem um pé pesado ali, justamente no comercial, né? E aí é uma área que, inclusive, quando vocês começaram com o Caixote e tudo mais, tinha até esse lance de a gente não tem produtor aqui, é todo mundo, né? O que menos tem, na verdade, é produtor aqui e tal. E de repente você ter que produzir uma peça que ela é publicitária, né? Nesse sentido, que é um lance meio comercial, assim, pra você foi um choque, assim, ou você conseguiu transitar bem entre esses espaços? Então eu nem sei tão bem direito como foi isso, porque acho que o primeiro cartaz comercial que eu fiz na vida foi o Tabarar Cansa. E já foi um cartaz pra Cannes, né? Então foi uma coisa já, tipo, super... E eu acho que eu não tinha muita noção, talvez, na época sei lá, né? De ter que... Não, eu tinha preocupação, claro, de, sei lá, comunicar, especialmente com pessoas do mundo inteiro, né? De fazer uma peça que comunicasse bem. Mas talvez eu era mais jovem destemido, assim, não sei. Do que hoje. Mais descarado, né? Sim. Com mais projetos estéticos que eu queria, sei lá, né, mostrar pro mundo, assim. Que eu acho que ainda tenho bastante forte isso, mas eu acho que na época eu era mais jovem mesmo, eu acho. E é legal que muitos deles, né, ou, enfim, uma boa parte tem a coisa da pintura, da arte, sem necessariamente ser aquele pôster que é que sobrepõe imagens do filme, nem nada, né, assim, pelo menos uma boa parte. Sim. Tem a ver com a sua proposta, enfim. Com certeza. Tem algum tipo de... Como que é essa coisa do que você gosta, né, em termos de arte, do que o pessoal às vezes exige, assim? Tem algum tipo de... Alguém que já exigiu alguma coisa que você falou assim, não, isso aqui pra mim não rola, tal, assim? Eu acho que no Caixote, pelo menos, a gente tem um pouco de... A gente tem um gosto estético nesse sentido de usar
usar ilustração, não ficar tão preso nas coisas mais comerciais, assim. Pro Boas Maneiras, me pediram um cartaz com foto, especialmente porque já existia um cartaz francês desenhado. E aí eu achei legal isso, assim, de fazer uma proposta comercial, de eu fazer a proposta comercial do filme. E aí eu achei divertida essa ideia. Mas já aconteceu de coisas, de me pedirem coisas, de eu falar, desculpa, gente, acho que não sou eu a pessoa. Vocês podem, fiquem à vontade de chamar outra. Uhum. Por exemplo, só pra exemplificar, o Trabalhar Cansa, por exemplo. Você fez um que é uma pessoa, né, com uma marreta, assim, do lado, né? Sim. No IMDb tem aqui um pôster internacional, até com o título em inglês, que é um cartaz, tipo, com a pessoa e tal. Esse daí já é pela distribuidora de fora. Americano que fez, Mas tem uma coisa do público que tá interessado nos nossos filmes e nos filmes que eu geralmente faço esses cartazes desenhados, as pessoas também têm um gosto um pouco diferente, né? E aí acaba virando, sei lá, o cartaz ilustrado, acaba sendo mais comercial do que um cartaz de uma foto não tão legal, acho. Sim, não, com certeza. Passa outra coisa, né? Assim, essas montagens que são muito comuns, evocam esses filmes, até aqueles clichês, né, de cartaz de filme americano, que é tudo cabeça flutuando em cima e um cenário, né, tipo, tudo aquela mesma coisa, né? Aquele laranja esquisito lá, assim, eu adoro. Então, no caso desses que são mais aquarelados, assim, esses daqui você faz essa ilustração? Não, vários eu faço em parceria com o Gabriel Pessotto, que é um artista plástico. Legal. Mas eu trabalho com outros artistas também. Eu tô trabalhando agora com uma artista chamada André Regeni. Eu gosto muito de chamar pessoas pra fazerem comigo, assim, especialmente ilustração. Aí raramente eu faço. Por exemplo, eu fiz um do Eric Rocha agora, chama Edna. E aí eu fiz uma ilustração pro cartaz, eu mesmo, mas não é meu forte. Caraca, mas o seu não forte é o forte de muita gente, viu, João? Porque, olha, a gente tá falando aqui com uma pessoa que dirigiu, agora tá compondo, ilustrando. Tem alguma coisa que você tem vontade ainda de fazer, que você pensa assim, nossa, eu queria fazer isso, chegar lá, por exemplo, um sonho, edição, né? De som, ainda tenho vontade de aprender. Edição de som. Imagino que na música, já tá, né? Tem alguma coisa, eu tenho muita vontade de estudar melhor edição de som. Em breve, me aguarde. E eu que não vou duvidar, viu? Pois é. Legal, cara. E assim, é legal que a gente tá vendo que não é só a vontade, porque como você falou assim, às vezes surgem esses impulsos, mas a gente percebe a sua paixão pelo negócio mesmo. E aí entra uma pergunta pra você que eu acho que uma galera aí que ouve aqui o Cinemação, né, que é envolvida com audiovisual e que tem vontade muitas vezes de estudar e tal, o pessoal pensa muito em cinema hollywoodiano, no mercado, na indústria, essas coisas, né, hollywoodianas e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra você, assim, você enxerga isso? Você é um cara que fala, pô, eu queria um dia participar de um set em Hollywood, por exemplo, ver os caras fazendo cinema lá, ou sei lá, você ter uma produção sua lá também, enfim, você tem isso? Ou depois que você vai caindo pra dentro do cinema nacional, você vai se apaixonando pelo nosso DNA, Eu sabe? acho que eu tive um caminho um pouco
um pouco o contrário, né? De quando eu comecei a fazer, eu já era apaixonado por cinema brasileiro. Ah, legal. E aí eu fui passando a gostar mais de filme americano com o passar do tempo. E é engraçado, porque eu gostar, por exemplo, no Caixote, várias pessoas são fãs do Shyamalan, por exemplo. Do Shyamalan. Acho que quase todo mundo já falou, já trocou algumas palavras, sei lá, eu e o Sérgio, a gente falou com ele rapidinho quando eu veio aqui, o Marco já falou com ele, e o Caetano também. Enfim, a gente é fã mesmo. Sei lá, adoraria conhecer um set dele, assim, mas eu não sei se eu tenho muita vontade de fazer, assim. Eu acho que não é tanto minha praia, mas eu faria feliz também. Eu assisto um monte, assim, eu não tenho preconceitos. Melhor. De repente você vai lá e faz o som e o figurino e depois ajuda no efeito especial. Eu gostava o Shyamalan precisa te conhecer e fazer os cartazes dele, que os cartazes estão horríveis. Boa. Fica a dica. Eu vou falar. Fica a dica, Emirates Shyamalan. Estamos à disposição. Mas você tem algum projeto assim que você tenha vontade de você fazer alguma coisa que você, sei lá, você sente que é uma coisa que você ainda vai realizar? Tipo, sei lá, um musical mesmo. Eu tenho vontade real, super. Sei lá, eu tenho um projeto de longa, que é um projeto meio difícil também de fazer, mas eu com certeza queria fazer um musical grande, com pessoas dançando, pulando e cantando. Referente às suas músicas, né? Exato. Não precisa nem ser muito grande, não, na verdade. Mas alguma coisinha assim eu já ficaria feliz. Porque no Brasil os musicais eles estão muito restritos ao teatro, né? A gente tem pouquíssimos filmes musicais assim, né? Sim, quase todos do Caixote. É verdade. Mas é um gênero muito detestado, né, no Brasil. Eu acho que é o gênero que as pessoas mais odeiam mesmo. Mas ainda assim, seguimos fazendo. Isso que eu ia até perguntar, né? Eu queria saber se você concorda com essa visão. Porque no fim das contas, vocês criaram uma cena cultural, né? Assim, uma cena de produção audiovisual, né? Com o coletivo. Como que você vê isso hoje, assim, depois desse tempo, né? Que já tem vários filmes de várias pessoas e tal. Você consegue visualizar que é tipo um capítulo da história do cinema brasileiro, uma cena cultural que tem, né, essa estética que vocês têm, claro que cada um do seu jeito, cada diretor, cada um tem o seu estilo, mas existe uma proposta, uma estética, assim, era uma ideia desde o começo, ou teve algum momento que vocês olharam e falaram, cara, olha que foda isso aqui, sabe, que a gente tá fazendo? Assim? Eu acho que a gente tem uma coisa um pouco da nossa geração, da nossa turma expandida, assim, né, por exemplo, a Gabriela, etc., da gente querer contar a história de um jeito diferente. Eu acho que sempre teve isso um pouco, assim. Eu, sei lá, por exemplo, eu lembro quando eu era mais jovem, eu até brinquei no debate de Tiradentes, quando a gente recebeu a homenagem, que eu falei que eu comecei a fazer cinema pra lutar contra o que estava sendo feito na época, e hoje em dia eu faço cinema pra estar junto das pessoas que fazem cinema hoje, assim. Eu acho que mudou muito a minha relação com o que se faz, assim. Eu lembro que eu detestava muito tudo que era feito mesmo. E eu queria, tipo, realmente... A gente tinha um pouco de levar coisas diferentes. Assim. Quando você fala que você detestava o que era feito, o que era esse detestar? Era o modus operantes, assim? Tipo, sempre as mesmas era histórias? Tudo, assim. Era um pouco tudo. Era estética, era um modo de produção, era pessoas retratadas, era tudo, assim. Tudo não, né? Mas tinha várias coisas que eu gostava também, claro. Mas no geral eu achava tudo muito limitado, na verdade, acho que é a palavra. Uma pergunta bem típica, assim, de se fazer nesse tipo, mas que eu acho que é interessante. Quais cineastas, ou, sei lá, filmes, ou movimentos, que seja, que você tem como, sei lá, que te inspiram mais, ou que você olha e... Não sei, você tenta emular um pouco ou levar isso pro que você faz? O que você mais inspira, sabe? Assim, eu comecei muito a fazer cinema muito... Sei lá, eu gostava muito de Rogério Gonzella, e eu era apaixonado pelo Irenês também. E aí eu até hoje em dia a gente trabalha junto, né? Tipo, todos os filmes dela eu trabalho, assim, e ela também tá nos meus. É muito por isso, porque eu tinha uma ligação muito forte com os filmes dele e muito com os filmes da década de 70, assim, no cinema brasileiro. Na verdade, tinha uma conexão forte com o cinema brasileiro inteiro de todas as décadas, exceto
exceto a minha. Muito uma coisa de fora do lugar. Eu me sentia fora do lugar, um pouco fora da década. Mas vários movimentos de cinema paulista anos 80 me interessavam. Júlio Bressani, Rogério Sganzella, várias coisas do tipo. Mesmo o cinema nos 20 brasileiro eu adorava também. Legal. Não, é interessante, porque... Os musicais da Cinédia eu adorava também. Legal. É interessante até pra ver os seus filmes e enxergar, né? Visualizar isso. Eu acho interessante também, assim, em termos de tentar encontrar essas unidades, mesmo que às vezes um pouco mais... não necessariamente super parecidas, porque obviamente cada um tem o seu processo de criação e tal, mas eu perguntei justamente por isso, assim, pra poder localizar, sabe, na hora de fazer as produções. Mas, enfim, você acha que essas influências são muito sutis, ou tem alguma coisa que você fala, não, isso aqui eu quero fazer porque foi feito desse jeito, ou não sei, como que você vê essas influências? De repente tem algumas vezes mais fortes, algumas vezes menos fortes. Assim, por exemplo, eu fiz um filme chamado Evanil 100 anos sem filmes, com Humberto Mauro, etc., de Cataguases. E aí é bem explícito a minha influência nos 20, né? E aí tem também do Manuel de Oliveira, que é obviamente porque eu adoro o Manuel de Oliveira. Sim. Eu e o Sérgio. E aí a gente fez esse filme. Tem um que eu fiz inspirado nos musicais da Cinédia, que chama Jurando que Viu a Periquita. O Bela P eu fiz inspirado nos filmes do Zé Antônio Garcia e do Ícaro Martins, com a Carla Camurati, Estrela Nua, não sei se vocês conhecem, Olho Mágico do Amor, enfim, os filmes que eu adoro ainda. Onda Nova. E aí tem bem isso forte, eu acho, dessas influências. Eu lembro que em debates, quando passou, por exemplo, Bela P nos festivais, as pessoas ficavam... Você tá tentando trazer um cinema que a gente detesta, assim. Verdade. E aí era meio assim, tipo, é isso mesmo, eu acho. Engulam. Vocês vão ter que me engolir. Tem que me engolir. Por sorte. Por sorte era exibido, né? Sim. Mas isso que é importante, tipo, é o lugar do incômodo também, né? Pra algumas pessoas, sim, né? Que é importante também, né? Isso é legal, né? Sim, era divertido. Ô, João, e aí pra gente só... assim, tem muito ouvinte nosso que tá estudando, pensando em fazer cinema, né, e tal. Você é um cara que, como a gente já mostrou aqui, né, com toda a sua experiência e tal, bebe e ainda quer beber muito mais, né, do que o cinema pode trazer, o audiovisual e tudo mais. Agora indo para essa área de música, e eu queria que você só passasse pra gente, assim, pra quem estiver ouvindo a gente, que tem vontade de ingressar na área e tal. Acho que estudar, né, você falar pra estudar, acho que é meio que chover no molhado, porque você é um cara que tá sempre estudando, tá sempre antenado aí nas coisas, chama os amigos que estão fazendo pra aprender. É muito legal a sua fome, né, por estar aprendendo. Então eu queria que você falasse justamente assim sobre isso, assim, o que você diria para essa galera que tá querendo entrar no mercado, que é apaixonada, vê, né, essa situação da cultura no Brasil, como ela tá se desenvolvendo, aí vê de repente um cara como você que tá aí, que tá resistindo, que tá estudando, as pessoas falam, pô, eu quero ser assim também, quero fazer esse monte de coisa também e tal, mas qual que seria a sua dica para essa galera, assim? O que você diria para elas entrarem com isso na cabeça, assim? Eu acho um pouco que o audiovisual meio não tem volta, assim. Eu acho que a gente chegou num lugar que mesmo na pior da situação a gente vai seguir existindo, porque mesmo que não tenha, o público vai seguir existindo, algum Netflix que seja, alguma coisa vai existir, né? E aí eu acho que sempre vai ter todo tipo de cinema, então eu acho que quem é fã de filmes grandes e quiser fazer, quero estar num set gigantesco, vai ter, ou quem quiser fazer coisas pequenas vai ter, mas é isso, eu acho que não é um mercado fácil, nunca vai ser, eu acho também, mas pra quem tem fome, vai existir. Quem tem esse pulsar, assim, acho que não tem como, não consegue largar, assim. Não, legal, eu acho que sensacional. Acho que é isso, né, Dan? Podemos ir pro plano detalhe? Acho que sim. Sempre vai ter uma coisinha que faltou, mas faz parte. Depois a gente marca, né? Devia ter falado tal coisa. Mas enfim, acho que passamos pelos mais importantes. Pelos principais pontos, né? Tá bom.
Plano Detalhe da semana, aquele momento que a gente tem aqui, né, para trazer para você, ouvinte, uma dica ou 2 dicas aí para você aproveitar mais a sua semana. Dessa vez a gente tem o João aqui, que certamente, né, tem bastante coisa aí. Só de ouvir ele já deu vontade de estudar. Então, fica com o caderninho na mão aí, porque vai vir coisa boa. Dessa vez eu vou começar aqui o Plano Detalhe e eu queria dar a dica de um filme que tá na Netflix, uma animação, na verdade. Eu assisti ela despretensiosamente e tal, e, cara, gostei muito, assim, gostei muito. Tem lá seus problemas em termos de ritmo e tudo mais, mas eu achei muito legal. Chama A Jornada de Vivo, uma animação, né? E quem está lá é um cara que a gente estava falando sobre música agora há pouco, é o Lin-Manuel Miranda, que faz o personagem principal, né, que é o Vivo, e a história se passa justamente numa cidade em Cuba, e aí a gente tem ali o Lin-Manuel Miranda, que é um macaquinho, né, chama Japurá, e ele é músico e tal, e ele vive ali com um senhor que toca na praça e tal. E aí esse senhor acaba morrendo e deixa pro macaquinho uma música que ele queria entregar pra amada dele. E aí o Vivo se vê com essa missão. Ele quer entregar a música pra amada que está em Miami e ele quer fazer o trajeto ali, né, pra entregar a música pra amada e tal. O que é legal é que é uma animação muito musical, assim. E logo no começo a gente já tem, né, aquele punch, assim, de Lin-Manuel Miranda com aqueles raps, né? Uma letra muito rápida que ele costuma fazer, muito característica dele mesmo. As músicas são muito legais, mas o que me chamou a atenção, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi justamente as piadas, sabe? Tem momentos ali de piada que são sensacionais, assim, são de chorar de rir, assim. Não é o tempo todo, sabe? Ele tem momentos, mas tem uma piada, e fica aqui a dica, quando chegar o momento da cobra, fiquem atentos, porque tem umas piadas ali muito engraçadas, muito engraçadas. O filme ele é dirigido pelo Kirk DeMicco, que foi o cara que concorreu, né, ao Oscar quando ele fez o The Groots, e aí ele chega agora com essa animação que tá aí na Netflix, A Jornada de Vivo. Então essa é meu plano detalhe, minha dica para você curtir nessa semana, algo leve, divertido, muito colorido. Ele tem um aspecto assim muito, muito gostoso, sabe? Você vê o filme, você sai ali tipo com uma vibração boa e tal. É um filme alto astral, assim, good vibes, sabe? Vale a pena. Então é isso, esse é meu plano detalhe. João, e você? O que você trouxe de bom, de dica pra gente aí, de plano detalhe pra gente aproveitar a semana? Eu trouxe lá de um livro que eu tô lendo, eu não terminei, mas eu tô muito animado. Um livro da Alison Bechdel, que é um HQ, chama Fun Home, que é a história dela enquanto criança, descobrindo a homossexualidade dela, e o pai dela trabalha numa funerária. E aí tem um pouco esse trocadilho do título do Fun Home com casa funerária e casa da diversão, assim. E aí você, porque é bem leve, é bem complexo, assim, tem bastante citação de literatura de várias épocas, assim, eu achei muito interessante, tô adorando. É um livro de 2006, que saiu aqui pela Record, não, pela Conrad, saiu aqui no Brasil. Legal, mas é uma HQ, então. É uma HQ, Achando muito legal. Legal. Tô até esperando, assim, que umas coisas... Será que vão sair um filme disso? Porque dá muita vontade de que saia um filme. Às vezes tô esperando aí um diretor. Exato. Perdido. Um diretor bom de música, de repente. Eu acho. Legal. É essa ou tem mais alguma? Acho que é isso mesmo. É isso? Maravilha. E aí, Dan, vamos fechar então o plano detalhe? Vamos lá. Eu vou dar 2 dicas de 2 filmes. O primeiro é o Califórnia, da Marina Persson, que eu não tinha visto ainda. Ele se enquadra numa categoria que eu comentei no podcast anterior, né? Que são os filmes meio coming of age, né? E tudo mais. Mas é muito bonito. Eu queria ver esse filme fazia muito tempo, assim. E sei lá, sabe quando passa, não assiste, enfim. E ele tá na Netflix. E é um filme super, super bacana mesmo, assim. É uma história de uma menina que sonha em ir pra Califórnia. Ela é no Brasil dos anos 80, né? Então tem todo aquele clima de saudosismo um pouco, né? Pra quem viveu um pouco da época
de loja de vinil, entregar fita cassete de presente pro amigo, essas coisas. E é uma história bem, até clássica, né? A menina se desenvolvendo e tudo mais, aí entra um menino esquisito na escola, ela é apaixonada pelo loirinho bonitinho surfista, mas aí algumas coisas acontecem, ela não consegue fazer a viagem e ela vai ter todo um aprendizado super, super legal mesmo de assistir, enfim, super gostoso. E o outro filme é um que eu tô, de uma diretora que eu tô adorando, assim, fui ver vários filmes dela agora, que estão disponíveis, inclusive, lá na MUBI, que é o filme da Kelly Reichardt. Eu já indiquei, acho que é um filme dela aqui, mas eu quero indicar o Andy e Lucy também, que é um filme super bonito. Conta a história de uma mulher que tá super perdida na vida, ela tá indo pro Alasca porque ela quer um trabalho por lá, e ela é a Wendy, e a cachorra dela chama Lucy. E aí essa cachorra acaba sumindo, e aí a gente vai acompanhar ela tentando resgatar, né? Eu acho que os filmes da Kelly Reichardt tem uma coisa de crônica, sabe? Eles são uma crônica da época, eles estão falando dos Estados Unidos lá da época da crise lá de 2008, mais ou menos, foi quando teve, né, uma crise lá e muita gente ficou desempregada e tal, ela fala sobre isso, mas é um filme muito humano, muito bonito, assim, super curto, acho que é 1h20, 1h30 no máximo, e é bem isso, assim, é uma crônica, sabe? É um filme tocante, bonito, que vale muito a pena, e eu acho que, sei lá, eu particularmente tô vendo, né, mais filmes da Kelly Reichardt e tô adorando, assim, acho ela uma diretora incrível, assim, acho os filmes dela muito bacana. Então é isso, vou indicar esse que tá na MUBI. Eu adorei os dois também, os dois filmes eu adoro. Ah, legal. Eu vi o Califórnia faz tanto tempo que eu queria ver, eu não tinha visto, falei, gente, tava aqui na minha frente. Demais, demais. Tá aí, então, muitas dicas legais. Chegando aqui no final do podcast, então, né? Podcast Cinema são 428. Tivemos esse papo aqui sensacional com o João, que veio aqui conversar com a gente, debater, né? Falar aqui justamente sobre o que é, né? Fazer cinema hoje no Brasil, estudar cinema, viver de cinema. João, eu queria agradecer mais uma vez sua presença aqui com a gente. Foi incrível, adoramos. E queria que você deixasse aí redes sociais, site, enfim, o que você quiser divulgar, né, para que a galera acompanhe seu trabalho, esteja conectada com o que está saindo e tal. Como que faz para te encontrar, ver o que está sendo produzido? Eu que agradeço, fiquei muito feliz com nossa conversa também, adorei. E eu tô no Instagram, joão.marcos.almeida, e também estou na Vírus Rádio Comunitário, toda quarta-feira, 10h30 da noite. Com o meu programinha de rádio. Pra quem quiser ouvir um pouco de música. Legal, show de bola. Obrigado, João, mais uma vez. Foi obrigado, incrível. Gente, adorei. Valeu. Dani, obrigado também pela sua presença aqui. Mais um podcast. Valeu, que agradeço. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Espero que todo mundo fique animado pra ver mais filmes, pra produzir, que isso dê uma coceirinha em todo mundo. Brigadão, João, pela participação, por ter aceitado o convite. E é isso, pra todo mundo que tá ouvindo. Até a próxima. Siga fazendo de tudo, mas fazendo cinema. É isso aí, isso mesmo. É isso, o podcast Cinema são 428 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.